Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma aula. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. No decorrer de cada mês, nós vamos ter uma aula podemos chamar ela de aula mista, né? Que nós vamos trazer alguns conteúdos, né, relacionado à música de várias espécies, né? O mês passado eu falei também da música, né, na parte que vocês estão vendo, né, da pré-história à renascença, né, desde o início do século, vamos dizer assim, de muitos anos atrás, de como a música chegou, né, até hoje. Falei sobre o que foi considerado o primeiro instrumento, né, que é uma flauta, né, que era feito com osso de tíbia, né, de animais e até mesmo de humanos, né? E então, pessoal, essa aula é direcionada aos alunos de violão e teclado do Polo da Topolândia, né, das oficinas culturais e da Fundais. No caso, eu sou professor de violão e teclado do Polo da Topolândia. Então, essa aula é para você, né, aluno de violão, de teclado, aluno iniciante de violão, intermediário de violão e também iniciante de teclado e intermediário de teclado, né, que é as nossas turmas. E hoje, pessoal, nós vamos ver sobre a música renascentista e, no caso, os instrumentos musicais que existiam na época, naquele período, né, de muitos anos atrás. Depois da flauta, teve muitos acontecimentos. Esse período que eu vou citar agora, que foi no século XVI, antes disso teve bastante coisa, né? Como a história é muito longa, então eu peguei um tópico que eu acho importante todos terem um conhecimento, né? Que é os instrumentos, né? Nós estamos estudando violão e teclado e tem alguns instrumentos que são relacionados a esse instrumento esses instrumentos que usavam na época, né? Então vamos à leitura. Vamos lá, pessoal. Nós vemos aí, ó, partindo aqui, ó, música renascentista e os instrumentos musicais. Então vamos lá. No período renascentista, a música instrumental ganhou importância, tornando-se tão relevante quanto a música vocal. O que acontecia naquela época, pessoal? Que antes da música instrumental existia algo chamado cantos gregorianos. Esses cantos gregorianos, eles eram muito utilizados, praticamente nasceram em Roma, né? E eram muito utilizados nas igrejas, né, da época, no caso, especificamente as igrejas que tinham em Roma, né? E esses cantos naquela época, eles eram muito, muito, muito fortes na parte da música, né? E quando chegou, no caso, no período renascentista, né, que chegou a música instrumental, que ganhou importância, tornando-se tão relevante quanto a música vocal, né? Tem um contexto nesse meio que houve um momento de dificuldade para quem fazia música instrumental alcançar esse objetivo, né? Mas vamos seguindo. Vejamos a seguir quais eram os instrumentos mais usados na época, né, e suas principais características. De Michel Praetorius, eu acho que é isso. Nome bem diferente. Editado em 1618, a descrição e xilagruvuras dos diversos instrumentos utilizados no século XVI, dois aspectos apresentavam especiais interesses no caso: o extraordinário número e variedade de instrumentos construídos em série ou famílias, né? De forma que podia obter-se timbre uniforme em toda a gama que vai ao baixo, né, na região baixa ou até, né, no caso, o soprano. Isso está em harmonia com
o ideal renascentista, que era a música da época, de uma massa sonora homogênea, né? No caso, nós tínhamos alguns consortes e sestes que usavam na época, e as séries eram formadas de 3 a 8 flautas doces ou violas, por exemplo, correspondia à família completa das vozes dos baixos e sopranos. Essas violas que eles falavam pareciam violoncelos, né? Os violoncelos que nós temos de hoje. Então vamos lá. Além das flautas doces, os principais instrumentos de sopro eram as charamelas, instrumentos de palhetas duplas. Os cromones, que também de palhetas duplas, eles tinham uma sonoridade mais suave, né? Em uma próxima aula eu gostaria de trazer essa questão histórica com alguns vídeos para que vocês possam entender um pouco melhor essa parte, porque é muito importante, né? Quem aí é apreciador de história e quer conhecer mais de música, é importante saber, né? Então nós tínhamos aí a família dos sopros, né? Que nós temos hoje os instrumentos chamados por famílias, né? Tem os cordofones, os membranofones, e assim nós temos várias famílias dos instrumentos, né? Então aí nós vimos que as flautas, né, na época, elas faziam, né, aí um formato de junção, né, que nós poderíamos trazer, se fosse trazer para hoje, nós veríamos isso em orquestras, né? E no caso nós teríamos várias formas, né? Nós vimos aqui, ó, flauta transversal. No caso nós tínhamos modelos de marfim ou madeira, né? Com bocais em formas de taça. Os trompetes, né? E as sacabuchas, no caso antepassados modernos trombones, né? Que seriam os trombones de hoje, tinha uma sonoridade mais suave do que os seus equivalentes modernos. Aí nós vamos ver adiante, pessoal, quando eu falei da viola. As violas, né, que era a família já das cordas, diferenciam em muitos pormenores de construções da atual família do violino, né, no caso dos instrumentos de arcos, né. Nós temos a imagem aqui, né, que o corpo é praticamente de um violoncelo, só a parte das craveiras, ou tarraxas, né, que elas são bem diferentes no caso da viola da época. Então, no caso dos instrumentos de arco, né, os braços eram promovidos de trastos, né? No caso, o violoncelo hoje ele não tem essa questão do traço, né? O traço seria essas divisões aqui, como é a casa do violão, né? Hoje você pega um violoncelo, ele já não tem isso, né? E no caso tinham 6 cordas, afinada a distância de 1/4 em si, com 1/3 menor ao centro. Então, no caso hoje nós temos o violoncelo com 4 cordas, e nós vemos que no caso as violas da época eram bem diferentes. Então a afinação era como Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Lá. O som era mais delicado, mais refinado, menos tenso. Não se utilizava o vibrato, né? O vibrato é aquela parte que, vamos dizer assim, meio que tremida, né, das cordas, principalmente quando se trata de violino, violoncelo, violas, enfim. Aí nós vemos aqui uma relação da questão das teclas, pessoal. Vamos lá, ó. Aqui nós vamos ver algumas coisas. Vamos lá. Havia 2 tipos de instrumentos de teclas: o clavicórdio e o cravo. No clavicórdio, o som era produzido por uma tangente de metal que percutia a corda e permanecia em contato com ela. O som era mais delicado, mas dentro de limites estreitos, o executante podia controlar o volume. Olha só que interessante. Conferindo-lhe até um ligeiro vibrato.
Por outro lado, construíram-se instrumentos do tipo de cravo, em diferentes formas e tamanhos e conhecido por diversos nomes, como espineta, clavecim, clavicembalo, dentre outros. Em todos eles, o som era produzido por um cálamo de pena que puxava a corda, olha só. Imagine a palheta de hoje, né? Vamos dizer aqui, seria a palheta daquele tempo. A sonoridade era mais robusta, né? Do que a do cladicórdio. O cravo ele é muito bacana. Eu vou trazer na próxima aula sobre essa aula histórica que nós tivemos o som dele, é bem bacana. Mas praticamente não podiam obter marteses fazendo várias, né, no caso variações, no caso a pressão sobre as teclas, né? E a diversidade de timbres e graus de intensidade só se tornava possível graças a um mecanismo de registros, né? Diferente do piano, né? Que nós temos aí uma questão, né? Que dá para se utilizar nessa parte de variações aí no caso de pressão, de tocar a parte da sensibilidade, né? O clavicórdio era fundamentalmente um instrumento solista para utilizar em pequenas salas. O cravo era tocado quer solo, quer em conjunto, ou seja, ele era tocado tanto solo, tanto em conjunto, né? Aqui nós temos as imagens, né, no caso do cravo, o claviocórdio, e aqui nós temos, né, as violas, né, de época. Você pode observar que essa daqui já traz um pouco mais aos tempos de hoje, né? A viola de hoje e, no caso, a viola da época. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula aí, nessa aula mista, né? Com esse conteúdo, né? Partindo para o histórico. Depois nós vamos ver mais algumas coisas sobre a parte da pré-histórica da música. E depois nós vamos partir para a parte do romantismo e o barroco, né? Que é uma parte muito interessante também dessa parte da música. Tá certo, pessoal? Confesso que eu estou com muita saudade de todos vocês, das nossas aulas. E torcendo aqui, né, para que tudo venha dar certo, para que nós retornaremos em breve. Um forte abraço, eu espero vocês na próxima aula. Até breve, tchau, tchau.